Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. BrisaNet, levando o mundo até você. Gente, eu vou conversar agora com o nosso amigo Paulo Ferreira. Ele é gerente regional da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGE. De antemão, já mando um abraço aqui para todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estou já mandando um abraço aqui para você que está nos acompanhando pelo Facebook também, através das nossas plataformas. Mas deixa eu conversar com o nosso amigo. A Rádio Canudos também já está de volta conosco. Muito obrigado você que está me acompanhando pela Rádio Canudos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bloco do Ponto de Vista. Agora sim, com toda a nossa rede reunida, nós vamos conversar com o Paulo Ferreira, é o gerente regional da COGE. Vamos falar sobre a situação hídrica aqui da nossa região do Sertão Central. Deixa eu trazer o bom dia logo do Paulo. E depois a gente começa mostrando as lâminas que ele destacou para mostrar como é que está a situação hídrica aqui da nossa região. Posso dividir tela com ele já? Bom, a equipe está pronto. Aqui. Paulo Ferreira, bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia Listênio, bom dia a todos os ouvintes e a todos os internautas, os telespectadores que nos acompanham aí pelas diversas plataformas da Sertão TV e também da Canudos FM. Um abraço, obrigado pelo convite. Paulo, a gente tem conversado sobre diversos assuntos aqui no Ponto de Vista que trazem relação, claro, à cidade de Quixeramobim, mas também ao Sertão Central. E esse assunto hídrico é um assunto importante porque justamente ele mexe muito com a situação da nossa região. Especificamente o município de Quixeramobim, nos últimos anos a gente tem enfrentado crises severas em relação ao abastecimento e é preciso que a gente possa construir esse debate ainda maior do que fazer para evitar que situações como essas possam acontecer e também analisar como é que está a situação da região também relacionada à situação hídrica. Eu queria que você pudesse fazer aí, portanto, essa apresentação para a gente de como é que está a região e como é que a gente pode pensar nesses novos desafios, né? Para a gente enfrentar essa situação hídrica aqui da nossa região. Listênio, essa década de 2010 a 2020, nós tivemos praticamente aí 9 anos de chuvas bem abaixo da média, né? Onde o último ano com chuva acima, 2010 foi abaixo da média, no entanto, 2011 nós tivemos um inverno bem acima da média e de lá até agora, 2020, tivemos aí sucessivos anos com chuvas bem abaixo da média e isso, claro, refletiram direto, né, na pouca, né, capacidade de armazenamento. Depois, a falta de chuva, logicamente, representa aí pouca recarga dos reservatórios, né? E aí, nós chegamos agora a 2020 com um cenário um pouco melhor em relação aos anos anteriores, mas em virtude dos anos sucessivos de chuvas abaixo da média, ainda temos uma situação, especialmente na bacia do Guanabuiú, ainda de muita atenção. E aí eu queria que você colocasse aí as imagens, né, os slides que eu passei, para que nós possamos rapidamente passar aí um pouco da situação da nossa bacia, aqui do Guanabuiú, e depois entrarmos aí nos projetos, aquilo que temos como indicação, né, que é necessário ser feito para termos uma maior garantia hídrica. Pode avançar. Pode ir para o próximo. Essa é a estrutura do Estado, né, do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, isso no que diz respeito aos órgãos governamentais. Nós ainda temos aí, claro, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os comitês de bacias, as comissões gestoras, que são os órgãos de participação social, deliberativa, e a estrutura do Estado, né, que tem a Secretaria de Recursos Hídricos, a SOHIDRA, a FUNSEMI e a COGE. A SOHIDRA tem na sua responsabilidade aí a questão da infraestrutura hídrica, da construção, né, de barragens, de canais.
a FUNSEMI a parte do estudo, né, da meteorologia, e a COGE a parte da gestão e do monitoramento dos reservatórios. Pode passar. Ô Paulo, só uma dúvida. Pois não. Em relação aos reservatórios, a COGE monitora quais são os critérios na verdade, para a COGE monitorar um açude, um reservatório? Porque não são todos que são monitorados no município, né? São Isso. alguns. O que usa de critério a COGE para fazer? Esse monitoramento desse açude é importante eu fazer. Pronto, a rede estadual de monitoramento, né, ela é composta aí por 155 reservatórios. Os reservatórios públicos, estaduais e também os federais, aqueles que foram construídos pelo DENOX, né, que abastecem, que são ali fonte de abastecimento de sedes urbanas, municípios, grandes distritos, né. Então, assim, os critérios, né, eles são aquelas barragens, aqueles reservatórios que ali garantem o abastecimento de centros urbanos. É claro que nós temos muito mais reservatórios no estado construído por recursos públicos, mas que não fazem parte da rede de monitoramento do estado. Ok? Ok. Vamos para as telas? Vamos continuar? Pode passar? Vamos lá, para a próxima. Esse é o recorte aí da bacia do Banabuiú, né? Nós monitoramos aqui na bacia 19 reservatórios, temos a capacidade de 2,7 milhões, bilhões de metros cúbicos, né, de armazenamentos, e a bacia, ela compreende aí, estamos em 15 municípios, né? E esses 19 reservatórios, dos quais nós temos reservatórios estaduais, federais, e temos também um reservatório particular, que é no caso do reservatório Jatobá, que abastece lá o município de Milhã. Os demais são açudes públicos. Temos a área de drenagem de 19 mil quilômetros quadrados, que equivale aí a 13,7% do território do estado do Ceará. Então tudo isso é a região que a COGE abarca aqui no Sertão Central, né? Isso. Nós temos aí 12 regiões hidrográficas, a COGE tem 8 gerências, e dessas 8, temos a gerência do Banabuiú, que fica aqui em Quixeramobim. Pode avançar. Pode ir para o próximo. A situação das regiões, Listênio, nós temos aí essa barra amarela, como ele estava, né, como estava no final do inverno de 2019. Essa barra azul é como estava no início do ano, e a verde é a situação de ontem, né? Aliás, do dia 27, que é o relatório aí do dia 27 de agosto. Então, veja que a bacia do Banabuiú, no final do ano passado, nós estávamos com um pouco mais aí de 9%, né? No início do ano, nós estávamos com algo um pouco mais de 6%, e agora nós estamos com 13,77%. Então, estamos numa situação um pouco melhor do que nós estávamos no mesmo período do ano passado. O estado do Ceará, no final do inverno do ano passado, estava com 18%, no início do ano estava com 14%, e agora está com um pouco mais de 32%. Esta é a situação do estado. Então, observe aí que das 12 regiões hidrográficas, a grande maioria está com a barra verde, está um pouco acima, em alguns casos até bem mais acima do que estava no mesmo período de 2019. Né? Então, a nossa situação, em linhas gerais, é uma situação um pouco melhor do que nós estávamos no mesmo período do ano passado. Isso no que diz respeito a acúmulo, né? a água nos reservatórios monitorados. Que bom. Pode ir para a próxima. Aí a tela não está muito legível, mas são os 19 reservatórios. Onde tem a seta vermelha, quer dizer que o açude está com um pouco menos de água do que estava no ano passado, né? Aqui, rapidamente, o Banabuiú, ano passado ele estava com 7% nesse mesmo período, e agora ele está com 13%, né? O açude Pedras Brancas, ele estava no ano passado, em 2019, o Pedras Brancas estava com 11%, agora ele está com 8%. Né? Nós temos aí a setazinha
ficou um pouco acima aí, mas é a seta vermelha, né? Então Pedras Brancas está numa situação um pouco inferior de acúmulo do que estava no ano passado. O Fogareiro estava com 2%, né? Agora está com 15%, uma situação bem melhor, né? E destacar aqui o açude Umari, que abastece lá a Madalena, estava com 38, agora está com 25, e o Vieirão, que é lá de Boa Viagem, ele estava praticamente seco ano passado e agora está com quase 20%. Então, das sedes municipais, eu frisaria que de todos os reservatórios que abastecem sedes municipais, né, nós temos aí o Vieirão, aquele que estava numa situação muito ruim ano passado e que agora está numa situação bem melhor. Então, em linhas gerais, os reservatórios, né, estão aí, o ano de 2020, ele trouxe, né, um acúmulo maior nos açudes aqui da bacia do Manabuiú. Dá para a gente perceber que deu uma melhorada bastante significativa na recarga desses reservatórios. A próxima tela, por favor. E vamos falar sobre esse projeto Malha d'Água. Passa aí para a gente ver. O que é esse projeto? Nós falamos rapidamente aí, eles têm na situação, né, hídrica dos municípios. É bom que se diga que durante esse período, né, de seca, né, nós tivemos aí ações importantes, como perfuração de poços, né, instalação de chafarizes, o que garantiu o abastecimento das cidades. A secretaria é liderada aí pelo secretário Teixeira, que é um profundo conhecedor, né, foi ministro nos governos Dilma, né, ele teve uma ação muito importante aí para a própria questão da transposição do Rio São Francisco e tem todo um cuidado, uma atenção aí para os recursos do Estado. A Sohidra, ela é liderada pelo Yuri, né, também um grande conhecedor. A FUNSEMI, era para ter dito no início, acabei esquecendo, pelo Eduardo Salvo, e a COGÉ, o presidente é o João Lutz. Então, durante esse período foi tirada aí algumas lições, e aí foi pensado esse projeto, o projeto Malha d'Água. Essa imagem de cima, ela mostra como é a configuração de hoje, libera-se água nos rios, em grande parte, e aí é captado, existem as captações para os municípios. Isso tem uma série de problemas, captações irregulares, a evaporação, então a eficiência é muito baixa. E o projeto Malha d'Água, que tem essa imagem de baixo, ele tem como premissa fazer a liberação, ter sistemas adutores em grandes reservatórios e aí distribuir através de adutoras para os municípios. Pode avançar aí para a próxima tela, que nós temos aí como foi pensado. O horizonte do projeto é de 25 anos, captação no espelho d'água de grandes reservatórios, terá a ETA, né, que é a estação de tratamento desse reservatório. Na próxima tela ele tem um mapa do estado do Ceará e mostra, pode avançar, como está, né, pensado o projeto. São aí 35 sistemas, né, o sistema terão aí 4.000 quilômetros de linhas principais de adutoras, 6.000 quilômetros de linhas e ramais, e terá aí 350 estações de bombeamento com abrangência de 178 municípios. Por que não os 84? Porque a região metropolitana ela já tem um sistema bem definido, né, com as suas etas, com a sua distribuição, e aí eles têm, que você vê no mapa aí, um que está em destaque, que é o sistema Manabuiú Sertão Central. Pode avançar, que aí nós teremos a próxima, o Zoom, sistema do Sertão Central, esse que já tem, inclusive, recurso aprovado pelo Senado, será aí na água na ordem de 135 milhões de dólares, né? Está em fase de ser firmado aí um processo licitatório, né? E esse projeto ele vai captar água, eles têm lá no Manabuiú, e distribuir para 9 municípios, né? Jaguaretama, Solonópolis, Milhã, deputado Irapuã Pinheiro, né? Também Senador Pompeu, Pique Carneiro, Mombaça e Pedra Branca, que são essas linhas vermelhas. As linhas azuis, elas são as adutoras secundárias, os ramais, que irão para a sede dos distritos. Então,
A bacia do Banabuiú, ela é, sem dúvida, aquela com maior criticidade, teve maior criticidade, severidade da seca no período, severidade nesse período de seca, e o projeto, esse primeiro projeto, ele vai atender exatamente aí essa região onde tivemos, né, grande dificuldade nesse período. E serão aqui 291 quilômetros de adutoras principais, e os ramais, eles serão 396 quilômetros, somando aí uma extensão total de mais de 680 quilômetros de água saindo lá do Banabuiú, chegando a 9 municípios e a 18 sedes de distritos aqui na bacia do Banabuiú, certo, Alexandre? Esse é o esboço do primeiro lote, do primeiro projeto Malha d'Água, que será executado aqui, o projeto Banabuiú Sertão Central. Interessante, porque aí você consegue interligar esses municípios né, com essas adutoras e levar essa água de forma distribuída e sem desperdício a esses municípios da parte de baixo da região do Sertão Central, vamos dizer assim. Os municípios mais acima, por exemplo, Quixeramobim, Boa Viagem, Madalena, Quixadá, esses 4 municípios já possuem um sistema mútuo, né, de adutora. Por exemplo, Pedras Brancas traz água para Quixadá, para Quixeramobim, e da Madalena tem a adutora que liga o Açude do Mari até o município de Boa Viagem. Então é por isso que esses 4 municípios já não entraram nessa rota, Paulo, por conta disso? Volta à imagem anterior, Alexandre, que eles também estão projetados, certo? Estão pensados, né? Fazem parte daqueles 135 sistemas. Você fala aqui dessa parte de cima, né? Onde a ideia do Malha d'Água é transformar essa adutora de engate rápido que vem do Pedras Brancas para cá e ter uma adutora convencional, né? Uma adutora que não seja de engate rápido, e ter também uma interligação de bacias entre o Banabuiú com o Pedras Brancas, para quando o Banabuiú estiver numa cota muito alta, ou estiver vertendo, né, sangrando, a água do Banabuiú possa ser transportada para o Pedras Brancas. E o município de Boa Viagem, né, é pensado aí uma adutora a partir do açude Fogareiro para o abastecimento lá do município de Boa Viagem. Então, são 35 sistemas, esses que vocês estão acompanhando aí, essas linhas vermelhas. Todos os sistemas estão pensados, né? No entanto, o que está em fase de elaboração, do projeto executivo, de execução, é esse do Sertão Central, Banabuiú. Certo, Alexandre? Muito, muito interessante. E aí, onde você, interligando todos esses municípios, né, desse projeto, Paulo, o município que tiver dificuldade, falando de forma bem didática, né? Você liga a torneirinha, manda água para o canto fulano de tal, e a água vai para abastecer o canto. E aí você acaba interligando essas regiões e fortalecendo, né, uma política importante, que vai levar um tempo para que isso também se estabeleça, né? Não se faz isso da noite para o dia, né, Paulo? Isso. Mas é um projeto estrutural, né? Está sendo aí foi pensado a partir da Secretaria de Recursos Hídricos e, claro, o CAGES, COGÉ, né, toda a estrutura de recursos hídricos do Estado, e também tem já o aval, né, tem toda a defesa do governador Camilo Santana, que uma vez esse projeto executado, você fica com a água vindo do São Francisco, né, naquela região sul, e também ali pegando uma parte do centro-sul, e você fica no restante do estado com água a partir de grandes reservatórios, como é o caso aqui do Sertão Central, a água que vai ser captada a partir do açude Banabuiú. Mas também, Alistênio, chegará também nas comunidades através dos distritos, e você avança aí 2 telas, e futuramente a Operação Pipa, ela terá água, tirará água a partir dessas adutoras que estão sendo instaladas, ou seja, água de qualidade, água tratada, que não será mais necessário aquelas grandes rotas do carro-pipa, com mais de 200, 300 quilômetros, para levar água para as comunidades, e isso significará também, além de água tratada, também diminuirá custos. Exatamente. Vamos colocar a tela para a gente ver? Pode avançar um pouquinho mais.
É esse sistema? Pronto. Isso. Esse sistema, ele representa, Elistênio, aí eu diria, uma redenção, né, para aquelas pequenas comunidades onde se tem dificuldade de abastecimento nos períodos de seca. Se, porventura, claro que isso ela vai acontecer novamente quando a seca, né, chegar, nós teremos aí a possibilidade de ter o abastecimento a partir de pontos. E aí você vê nesse mapa uma série de pontos azuis, né? E esses pontos, ele representa cada uma daquelas dos pontos de distribuição do carro-pipa. Veja aí, Alistênio, como está durante a seca, né, a região aqui da bacia do Banabuiú, pegando aí o Sertão Central. São 1.078 pontos de abastecimento, 384 quilômetros de rota e a partir da instalação das adutoras, com os 384 ramais, nós diminuiremos para 68 pontos essa imagem que está aí nesse retângulo amarelo na parte de baixo, né? As pessoas podem acompanhar aí, e ele representará, portanto, uma redução, ou melhor, no lugar de mais de 210 mil quilômetros, será reduzido para 17 mil quilômetros. Reduzindo, vejam aqui no canto esquerdo da tela, essa barra verde maior é o que é hoje as rotas de carro-pipa, e essa barra menor, 17.963 quilômetros, terá uma redução de 91,46%, porque o carro-pipa estará pegando água nesses pontos amarelos, esses quadrados em amarelos, a partir da adutora principal e distribuindo para as residências, para as cisternas que terão que ser abastecido isso no futuro, né? Onde, não estou sendo pessimista, apenas nós sabemos que a seca ela é cíclica e mais cedo ou mais tarde nós voltaremos a ter momentos como esse, porém com uma infraestrutura bem mais robusta que garantirá aí água de qualidade e com custo bem menor na operação pipa. Exatamente, já ia ressaltar. Em relação a isso, é o custo que vai diminuir bastante com essa operacionalização toda. Tem mais alguma tela? Agora a parte final, né, aí para a questão dos desafios, né, claro que tudo isso está projetado, mas nós temos ainda desafios a serem superados, né, e aí o grande desafio é avançar, né, no processo de gestão das secas. Nós sabemos que a discussão de seca, ela aqui na região, ela é secular, né? Temos inclusive histórias folclóricas que diz respeito à questão da seca, né? Mas que precisamos avançar. Eu acho que esse processo, esse sistema, ele garantirá aí essa melhor distribuição da água na região. Diversificação da matriz hídrica, não ter somente a água de reservatórios, é necessário avançar na questão da água subterrânea, né? A questão da eficiência da alocação negociada de água, e aqui eu abro um parênteses para destacar o potencial, melhor dizendo, o envolvimento dos comitês de bacia. O comitê de bacia aqui tem uma representatividade muito grande, presidida pelo Chicalmi, que é de Madalena, representa a Prefeitura Municipal, tem sido assim, um grande parceiro, e as demais instituições, né, 50 instituições aí do Comitê de Bacias aqui do Banabuiú, e claro que é necessário avançar na questão aí da fiscalização, né, dos estudos sobre a água subterrânea e aprimorar cada vez mais o monitoramento de qualidade da água. Então esses são os grandes desafios que nós temos. E aí, claro que isso a nível de estado, né, a nível de bacia, esses desafios são maiores ou menores, mas resume bem aí os desafios que nós temos que enfrentar. Eu acredito que o projeto Malha d'Água ele dará conta de superar alguns desses desafios que aí estão postos.
Ok, vamos para a última tela. É o seu agradecimento. Aí só os contatos e o nosso agradecimento. Paulo, muito legal essa explanação para a gente saber como é que estão os projetos para a nossa região e saber que realmente existe, né, essa perspectiva de termos uma região mais integrada para evitar essas dificuldades hídricas que nós estamos, nos últimos anos, tivemos que enfrentar, não só aqui em Quixeramobim, mas na região. Mas, Paulo, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre Quixeramobim. Eu queria que você pudesse, rapidamente, para a gente finalizar, falar sobre aquela operação que aconteceu do açude Fogareiro para a barragem no comecinho do ano, né? Falar um pouquinho sobre ela e também falar acerca da situação do nosso reservatório, que é a barragem, né? A gente sabe que ao longo dos últimos anos a barragem ela enche rápido demais e seca rápido demais, né? Então esse consumo nosso também tem crescido nesse período de pandemia. O que a gente pode pensar, aí, na sua opinião, como técnico, como é que a gente pode pensar o reservatório de Quixeramobim, a barragem de Quixeramobim, para que ele consiga ter uma maior capacidade de armazenamento de água, que já teve em anos passados e que hoje não tem mais? Como é que a gente pode pensar nisso para os próximos anos? Elistênio, tem algumas questões, né, que não são exclusivamente da questão relacionada a Quixeramobim. Tem algumas questões que são questões que são inerentes aos municípios. Primeiro, eu acho que assim, uma das coisas importantíssimas que os municípios precisam discutir é a criação, né, de um plano municipal de recursos hídricos, né? Não se pode pensar em desenvolvimento, não se pode pensar, né, em melhorar a qualidade de vida das pessoas se você não tiver garantia hídrica. E aí o plano, ele precisa dar conta tanto do urbano como também do rural, né? Nós temos uma realidade do abastecimento rural, que Quixeramobim tem hoje mais de 200 sistemas de abastecimento a partir de projetos aí do projeto São José, e assim também como os demais municípios da região e do interior. Como se deve a gestão desse sistema, né? Nós temos o exemplo do SISA, que é o Sistema de Saneamento Rural, e aí é um modelo extremamente importante, que eu acho que precisa ser difundido, as comunidades precisam se apropriar mais, os municípios precisam se apropriar mais, porque, nós sabemos que o abastecimento rural ele tem uma certa peculiaridade, né? A questão do tratamento, né? Tem uma série de questões, inclusive existe normativos para isso, e aí eu acho que o Plano Municipal de Recursos Hídricos ele dará conta disso, como se deve, como se dará essa questão da gestão dos pequenos sistemas. E tem também a gestão dos reservatórios. Nós temos, por exemplo, em Quixeramobim, mais de 40 reservatórios públicos que foram feitos com recursos ou do DENOX, ou do Estado, ou de convênios, ou de emendas parlamentares. Precisam ter um monitoramento, e aí o exemplo que o Estado do Ceará faz pode ser muito bem replicado nos municípios. Então, aí é uma questão que é preciso ser também discutido. Por exemplo, nós temos o açude Cachoeiro do Germano, nós temos o açude Valentim, o açude de São Miguel, tantos outros reservatórios que abastecem regiões que precisa ter aí um monitoramento quantitativo, qualitativo, e aí é preciso ter um plano para definir como isso será. E claro que eu estou, não é especificamente Quixeramobim, estou falando de forma geral, né, essa questão, a interligação, Elistênio, por exemplo, de adutoras. Nós temos adutoras que podem, de repente, estão muito próximo de um grande reservatório. Na época, a captação foi feita no reservatório pequeno. Por exemplo, na região de Nenelândia, tem lá o açude Valentim, que está a 5, 6 quilômetros de uma rede. Por que não fazer uma adutora desse grande reservatório e garantir a interligação para aquelas comunidades? Então, estou dando esse exemplo porque é necessário ter muito bem definido isso para que esses sistemas ele possa ter uma garantia. E, além disso, ter também um programa bem definido da perfuração, instalação de poços. Se fala aí em máquinas perfuratrizes, se for muito cara para o município, pode ter o consórcio dos municípios
e ter uma equipe de geologia, ter o apoio do governo do estado, enfim. Então tem várias ações que o Plano Municipal de Recursos Hídricos ele pode dar conta. Eu acredito que é urgente. Eu não conheço planos municipais de recursos hídricos, mas é necessário caminhar nesse sentido, certo? Pois é, porque só planejando é que a gente vai conseguir saber a realidade de cada município e traçar estratégias para esse enfrentamento desses problemas que possam aparecer, dadas essas dificuldades todas que temos relacionadas e inerentes à seca, que a gente vai ter que conviver com isso por muito tempo. Precisamos aprender a conviver de forma segura, com uma política hídrica que possa abarcar a todos nós cearenses aqui que moramos na nossa região que a gente tanto ama. Paulo Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Qualquer outra novidade pode nos acionar. O espaço sempre aberto para a gente discutir esse tema que é tão importante e tão caro aqui para a nossa região.